Olá, irmãos! Estamos de volta para continuarmos a falar do nosso Senhor, a falar daquele que nos juntou nele mesmo, para sermos o desfrute dele e nós o desfrutarmos e desfrutar dessa comunhão junto com todos os santos. O Senhor nos salvou para isso, para darmos esse testemunho. E continuando a falar sobre a mesa do Senhor, o testemunho da mesa do Senhor é riquíssimo. Como eu falei no vídeo anterior, o Senhor diz que era para nós nos reunirmos para celebrar essa mesa, para celebrar essa comunhão. E hoje o Senhor está em nós como o Espírito. A presença dele hoje é invisível em nosso espírito, ele está em nosso espírito, no espírito de todos aqueles que crêem nele, que às vezes nem comunga com a minha forma doutrinária de ver o cristianismo. Mas o Senhor está no espírito de todos aqueles que crêem nele. Então o testemunho que nós damos na cidade, quando nós celebramos a mesa, é desta obra que o Senhor fez, dessa inclusão. Então a nossa mesa, a mesa dos cristãos, ela tem que incluir a todos, pelo menos da cidade que nós moramos. Nós precisamos dar o testemunho da igreja naquela cidade, dos irmãos que moram naquela cidade. A mesa ela precisa ser inclusiva e representativa. Inclusiva e representativa. O Senhor precisa ter pessoas que compreendam isso, que dê esse testemunho, para que ele possa voltar. Então, quando o Senhor estava morrendo, como eu falei no vídeo passado, ele falou a palavra estou consumado, está consumado. E no grego essa palavra, ela é tetelestai. Então ela é de uma profundidade muito grande. Quando a pessoa era condenado, era elaborada uma lista dos crimes que ele cometeu. Essa era a cultura grega, né? Era elaborado uma lista dos crimes que ele cometeu. E quando ele era executado, estava escrito ali por que ele foi executado. Por isso. Era nominado ali todo o crime que ele cometeu. E estava escrito, está consumado. Ele pagou. Quando ele era liberto, é a mesma coisa. Está consumado, ele pagou tudo. Então, quando o Senhor morreu na cruz, a palavra que foi usada do grego foi essa palavra, que tem muito significado, um significado muito grande. Significa que tudo o meu pecado, o seu, o nosso, de cada irmão, todo o nosso pecado, ele pagou. Foi pago nele. Então está consumado. Nós somos condenados nele. E nós somos executados nele. A alma que pecar, essa morrerá. E nós morremos nele. Por isso que ele falou, está consumado. Agora não pesa mais acusação nenhuma sobre nós. Não há razão para nós não desfrutarmos do Senhor em nosso espírito. Não tem porquê nós não desfrutarmos do Senhor em nosso espírito. Porque aconteceu uma morte. Essa morte foi uma morte no meu lugar. No seu lugar.
Foi uma morte no nosso lugar. Então não tem por que nós não tocarmos na riqueza da pessoa de Cristo. Não tem por que nós não desfrutarmos disso. Porque está consumado. A alma que pecar, essa morrerá e está consumado. Nós morremos em Cristo. Então o símbolo ali na mesa, o pão e o sangue, vê que o sangue está separado do pão. O pão representa o corpo e o vinho, o sangue. Está separado, provando que houve uma morte. Que o sangue saiu do corpo. O sangue saiu daquele corpo. Está ali. É o testemunho da morte dele. Da morte nossa nele. Esse é o testemunho da mesa do Senhor. Esse é o testemunho que nós damos. Ele ressuscitou e fez de nós agora o corpo dele. O corpo partido é para nos saciar, para nos alimentar e recebermos a vida dele. E hoje ele dá testemunho que nós somos o corpo dele. Eu sou Jesus, que ele falou para Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Esse é o testemunho, é ele que dá esse testemunho, que nós somos o corpo dele. Porque ele não falou, eu sou o Cristo, eu sou Deus, não. Ele falou, eu sou Jesus. E toda vez que a Bíblia fala Jesus, o Filho do Homem, está se referindo ao ser humano, a descendência de Maria, a descendência da mulher. Que a promessa é que da mulher não seria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Então, por isso que ele dá esse testemunho. Agora, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, agora nós somos a expressão dele aqui na terra. Como que os vencedores aparecem no Apocalipse? Eles, pois, os venceram pelo testemunho que deram do sangue, testemunho que deram do sangue e do Senhor, e da vida do Senhor. Testemunho que deram do sangue e da palavra do Senhor. Essa comunhão que nós estamos tendo aqui é a palavra do Senhor. Então, essa riqueza, nós precisamos conversar isso entre nós. Tocar nessa realidade entre nós. Nós não podemos ficar indiferente a isso. Não podemos aceitar a nossa indiferença diante desse fato do Senhor estar em nós. Nós vamos continuar a falar desse assunto. Bom, Jesus Cristo é o nosso Senhor. E para você que chegou até aqui, meu irmão, não se esquece de clicar no gostei, compartilhar com outros irmãos e se inscrever no canal se ainda não for inscrito.